Sou Sérgio, vou reesculpir uma peça do meu acervo. É uma peça que eu produzo em resina e a pedido dos clientes vou iniciar a produção em gesso. A escultura original é uma peça que eu desmembrei em 4 moldes. Preciso simplificar para produzir a peça em gesso com um único molde. Vou apresentar todo o projeto, a escultura, o molde de silicone, a matriz em resina, a produção de gesso e a pintura. A parte 1, que é este vídeo, vou apresentar como injetar oil clay no molde original. Você precisa derreter e derramar oil clay líquido no molde de silicone. Fazer as alterações da escultura original em oil clay ficará muito mais fácil. O objetivo do projeto é produzir em gesso, só com um molde, sem perder a originalidade da escultura e ter uma peça com resistência. Primeira parte eu usei o fogão aqui de casa e eu quero que você tome bastante cuidado, são coisas que você pode se queimar. Eu uso uma caneca e todo esse material eu uso só para isso. Então eu forrei todo o fogão ali com papel alumínio e tem um tampo de granito, também forrei com papel alumínio e ponho um pedaço de madeira em cima para eu poder trabalhar. Então vou derretendo até chegar ao estado líquido. Ele vai chegar ali, né, perto dos 100 graus, e é bom sempre estar mexendo para que você não tenha separação da parte química da oil clay. Uma outra parte é você aquecer, isso é bem importante, aquecer o molde de silicone. Eu deixei ele com o forno ligado, assim uns 10 minutos, para aquecer, para que o líquido, né, que está quente, né, que é a oil clay líquida, possa correr no molde, porque o molde é gelado e se você jogar algo quente em algo gelado, ele vai ficar sólido muito rápido e não vai correr pelo teu molde. Então o principal é isso, é você aquecer o molde. Eu moro em Curitiba e aqui é muito frio, né? Assim, fica tempo nublado. Se você mora numa cidade, você pode deixar o molde 1 hora, alguns minutos no sol, ele já vai aquecer. E aqui, como o nível de insolação é baixo, mesmo no verão, eu usei o forno. Já cometi um erro, então tome esse cuidado de colocar o molde dentro do forno. Aqueceu demais e o oil clay grudou no molde e eu perdi o molde. Então, por isso hoje eu deixo ele só na porta do molde para aquecer, para que não aqueça demais e não tenha problema, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando, são 4 moldes diferentes, né? Já estão aquecidos, só na porta do fogão a gás, né? Do forno. E vou fazendo isso com cuidado, vou colocando. Normalmente ele atinge 100 graus e acaba formando algumas bolhas, né? Então vá mexendo e deixe baixar um pouco essa temperatura até que não tenha mais bolhas, para que você não tenha, consiga encher toda a peça, né? Todo o molde sem ter com perfeição, tá? Então acho que esse é um dado também importante. E colocar mais ou menos a quantidade de oil clay que dê para encher o seu molde. Então eu vou encher agora uma parte maior, que é o corpo do personagem, né, o corpo da escultura. Use sempre esse material de segurança. Esse caneco é um pouco fino, eu comprei ele. Eu hoje compraria um caneco mais largo, porque o cabo fica muito próximo do fogo, acaba esquentando demais. Então eu preciso usar uma luva ali, né, aquela luva de cozinha, e sempre vou mexendo para que eu não tenha nenhuma bolha e não perca nenhuma condição química, né, do oil clay. Então fico olhando para o oil clay, vou mexendo com cuidado, para que aqui eu vou fazer a base, né, que são os 2 pés do personagem, depois montada
você vai ter uma ideia bem melhor, né? Então, as partes menores eu faço com um pouquinho mais de cuidado para que encha e não tenha bolha, para que preencha tudo, né? Ali são os 2 pés e a base da escultura original, tá? Aqui onde eu estou enchendo é um tronco, então não tem muito detalhe. Eu não gosto muito de mexer depois que eu encho um molde, tanto de resina como qualquer outro material, eu não gosto muito de mexer no molde. E, e aqui eu vou mexendo, então eu mexo com muito cuidado, porque nesse momento se eu mexer e alterar e movimentar, como ele é um molde, esse meu molde é sem contramolde, então pode se deformar, mas mesmo com contramolde eu não gosto de mexer no molde não. Eu coloquei a resina, coloquei qualquer material que eu vou colocar dentro do molde, eu espero ele secar no mesmo local e movimento quase nada. Aqui é o corpo do personagem, então é um pouco maior, então vou pôr bem mais oil clay para fazer tudo numa vez só, porque ele fica em emendas, né? Se você fizer em 2 partes, vão ficar em emendas, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique com perfeição. Então, eu acho que a principal condição para você derreter é ter cuidado, né? Porque você está cozinhando, são 100 graus, você pode ter queimaduras e não fazer isso perto de criança, toda essa situação. E aquecer o molde, né, ou no sol, ou no aquecedor, ou no próprio forno, mas tomar cuidado para não aquecer demais, senão ele vai grudar no seu... O oil clay vai grudar no molde, você vai perder o molde. E aqui já está terminado, tá? Então, encher o molde é basicamente essa operação. Eu tinha uma parte aqui e eu reservei também, daí já fui enchendo, sobrou um pouco de oil clay, já posso desligar aí, né, o fogão e vou completando e o que sobrou jogo num recipiente de plástico e depois vou reaproveitar. Algo que eu quero deixar assim, normalmente a gente faz isso em casa e a nossa companheira ou companheiro, né, não gosta, não é porque a gente está fazendo, não gosta da bagunça, não gosta da sujeira, então eu sempre limpo bem. Então aqui eu já peguei o caneco, às vezes eu vou usar outro tipo de oil clay para não misturar, não contaminar a próxima oil clay, eu já limpo, como ele está derretido, fica mais fácil. Então já estou limpando com um papel toalha, retirando todo o excesso e jogo isso fora, claro. E aí você já pode ver que eu já posso usar esse caneco, tá? Então esse caneco já está pronto para ser usado se eu quiser fazer com cera ou com outro oil clay. Aí já limpo vazou ali um pouco de um molde, limpo toda a tábua, né? E eu passo thinner, né, um solvente para limpar e para que eu tenha essa tábua bem certinho, tá? Limpo bem o caneco também para que não caia nada. Caiu um pouco ali, né, no fundo, então depois se eu for colocar isso aí vai queimar, vai ficar um cheiro ruim aí na casa. E minha companheira não gosta muito que eu faça isso. Essa faca também é uma faca, todos esses utensílios são usados só para isso, só para escultura, tá? Eu não pego nada da casa para não contaminar. Então aqui a limpeza, ó, não sujou praticamente nada do fogão. Eu tomo bastante cuidado para não cair oil clay pela casa, que é uma coisa que contamina bastante, ela gruda bastante. E pego esse papel alumínio agora e jogo fora. E eu vou dedicar aqui um pouquinho mais de tempo aqui para a limpeza, porque é uma coisa importante, tá? Isso às vezes atrapalha bastante a nossa vida aí, porque as companheiras não gostam, companheira que a gente suja a casa. Então eu limpo bem, tomo bastante cuidado, sempre que eu termino cada operação, tomo bastante cuidado para não deixar nenhum resíduo de plastilina. Entendo que
esse trabalho é contaminante, eu faço dentro de casa já há bastante tempo e já entendi por que a minha companheira não gostava que eu fizesse isso, por causa da sujeira. Só isso. Não é que ela não gosta de escultura, ela não gosta que a casa fique suja. Então, entendido isso, eu limpo bem, faço com bastante cuidado e daí dá para ter continuidade naquilo que eu estou fazendo. Então, pego a esponja, vejo micro detalhes aqui, limpo todo a base aqui, já não contaminou porque tinha o papel alumínio. E agora vamos abrir já esse material, esse molde, tá? Ficou perfeito naquilo que eu queria. Ali são as mãos, né, do personagem. E eu vou abrindo. Na verdade, eu esqueci de filmar e depois tive que refazer aí a cabeça. Então eu faço as mãos, a cabeça. A ideia inicial era fazer, poderia ter feito numa só, mas eu fiz a cabeça separada. Aqui o corpo, ele está sentado num tronco e a parte ali da base, que é o tronco e a base da escultura. Como em oil clay ele quebrou ali um pedacinho da perna, né? Então vamos cortando, já fazendo os ajustes para poder fazer a montagem da peça, e vocês vão ter uma noção ali do que é, como é que é a peça original, né? Os pés ali e o corpo já encaixam nos pés, né? Que já está na própria base, o que facilitou, né? Para fazer. Depois os dois braços, e ele tem uma bengala segurando. Eu peguei uma bengala que eu já tinha feito de fibra para ficar melhor e colocou o pescoço. Essa é a peça original, tá? Então eu vou passar algumas fotos aqui do que eu já fiz, modificando, mostrar algumas fotos. Essa peça original. A base ficou menor, mais alta, a bengala ficou colada com a perna e os braços um pouco mais próximos do corpo. Essas foram as principais modificações na parte da frente do personagem. Algo que teve uma modificação, né? Na parte de trás, o tronco, né, onde ele está sentado, diminuiu, a base está um pouquinho maior, e os braços ficaram mais colados, né, com o corpo, para dar continuidade a essa simplificação. Eu gostaria também de fazer um pedido, se esse vídeo agora está sendo relevante para você, eu queria te pedir para você se inscrever no canal. Isso vai me ajudar bastante na continuidade desse projeto, ao qual eu já te agradeço. E a última modificação, a parte onde ele está sentado, né, essa madeira onde ele está sentado, ficou maior, onde ficou mais próximo do corpo, mais próximo das pernas, para que não tenha essa área livre, que facilite a construção do molde, né? Essa é a principal situação, né, da simplificação. E algo que também modificou, ele estava com a coluna muito reta, como é uma pessoa de idade, né? A coluna foi um pouco mais arqueada para frente, na altura do abdômen, né? Tem uma articulação, então foi articulado para que ele não ficasse com a coluna reta e desse um movimento melhor e desse uma anatomia mais próxima de uma pessoa com idade sentada num banco, num tronco.